noite, bonitinha. Boa noite, bonitão. Está começando mais um Companhia Certa. Muito obrigado pela sua presença aí do outro lado da telinha. O programa de hoje está simplesmente imperdível. Então, antes de chamar a minha convidada, eu vou fazer aquele convite especial. Me deixa ser a sua companhia certa? Então tá. Meu bate-papo de hoje é com uma atriz que se tornou um fenômeno aos 19 aninhos de idade, ao dar vida à personagem Anitta, na minissérie Presença de Anitta. Depois disso, participou de outros grandes sucessos na televisão, no cinema, no teatro, streaming e atualmente está em cartaz com o espetáculo Rita Lee, uma autobiografia musical. Sucesso de público, de crítica, que já lhe rendeu vários prêmios de melhor atriz. É claro que eu estou falando dessa bonitinha e talentosa Mel Lisboa. De novo junto. Como vai você, meu amor? Bem, e você? Melhor te vendo, querida. Você está bem? Você tá ótima. Você já esteve com a gente quando o programa era de manhã, né? Sim. Agora de volta. Estou muito honrado. Como eu fiquei na manhã, mais honrado ainda, porque você acordou às 5 horas da manhã, eu me lembro. E honrado também por você estar me fazendo companhia certa hoje, Mel. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada pelo meu convite. amor. Já que você chegou, vamos direto pro bar lá? Vamos! Tem muito... Eu sei que você é vegana, já tem um monte de coisa armada aqui. Olha, olá, tudo bom? Eu quero que você conheça o nosso... Por favor, querida, você senta aqui. Com certeza. Obrigada. Muito bem. Esse bonitão é o Ramiro Bertazzini, é o nosso grand chef de cozinha hoje. Tudo bem? Tá bom, Ramiro, obrigado por ter vindo, querido. Obrigado. Muito gentil. Ele preparou aqui umas coisinhas pra gente. E ele é um craque na cozinha, mas a gente sabia que você era vegana. Então ele preparou tudo especialmente veganíssimo, para que você pudesse estar junto com a gente. O que você trouxe? Vai, fala. Bom, começando ali, trouxe um pouco de vegano, tá? Então, cogumelos, pepino, edamame, tofu defumado, manga, hummus com crudité, Hummus, gosto. Delícia, adoro. espaguete de abobrinha com picles de mostarda. Tá. E aqui eu trouxe umas brusquetinhas, caponata com Cogumelo? baba ganoush, Babaganucha, berinjela. batatinha recheada com creme de tofu e cogumelos. E uma brusqueta também de tofu com relish de pepino e uns brotinhos de beterraba. Opa, Nossa, tá tá bom pra você. maravilhoso. Muito obrigada. Que delícia. Você trouxe pão ali, né? Sim, alguns pães veganos, outros não. Tá. Os pães artesanais todos veganos. Tá. Sim, perfeito. Vamos falar de crudité, porque os crudité, eu quero que você, primeiro são os croutons, né? Eu quero que você fale deles, de que eles podem ser feitos. Crudité é um termo francês de aperitivo, né? Então eles podem ser feitos de qualquer legumes, batata roxa, batata doce, pimentão. Aqui no caso eu trouxe pepino Tá? com hummus e o outro cenoura com baba ganoush. Mas já você tô pode dando fazer de todos Você foi, eu fui todos também. os tipos, né? E o mais interessante de tudo também é que seja feito no dia e, claro, ali momentinhos antes de servir, para não ressecar e não amolecer os Muito bem. legumes. Perfeito. Fiquei sabendo que a senhora gosta de vinho. Ah, sim. Eu gosto. Portanto, Ah, que delícia, gente. Tratamento mais VIP que esse não há, hein? é pouco para você. Ah, É imagina. muito pouco. Delícia. Você também gosta de vinho, Rony? Sou sommelier. Olha só. Desculpa. Olha aí, eu dando gafe. Perdão. Bom, você que gosta de cardápios veganos, o que você mais gosta? O que eu mais gosto... De comer. Puxa, difícil, viu? Porque eu me tornei vegana meio recente, vegetariana já são muitos anos, mas eu aderi ao veganismo faz um pouco mais de um ano. E eu tô me readequando e a gente vai aprendendo, muda muito a forma como você prepara, pensa a refeição.
Tenho testado receitas também em casa. Uma moqueca de banana da terra, que agora é o sucesso lá de casa. Tenho tentado também umas receitas que eu vejo que você faz adaptações, mas que ao mesmo tempo você mantém um certo paladar ali que a gente já está acostumado. Mas eu gosto muito de fazer risotos em casa também. Aí normalmente eu faço, meus filhos não são, né? Então eu faço o risoto até um certo ponto, até na hora de entrar o queijo, a manteiga. Aí eu separo um pouquinho pra mim, boto um queijo vegano, posso botar uma manteiga vegana, um azeite. Eu gosto dessas coisas, assim. Mas eu como de tudo, na verdade. Eu como muito bem. Eu como... E pode também ser finalizado com azeite só. Com azeite. Daí você faz o risone e você também trabalha os legumes de uma forma espetacular. Eu já começo com azeite, eu já refogo ali, cebola e tal, com azeite. E no final eu finalizo com azeite também. Eu tô meio que encantado com aquela batatinha ali. Fala de novo com o que você recheou. Ela é recheada com tofu e cogumelo. Que cogumelo você usou aí? Aqui eu usei cogumelo portobello, o eringue, que ele é um cogumelo mais carnudo, que ele é fibroso, te dá textura. Muito bom. E shiitake. Mas Muito também bom. pode ser usado de outras formas. E também para quem não é vegano, entrar aqui um parmesãozinho e dar uma gratinada no forno na hora também fica super bom. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu sou filho de um diplomata que era vegetariano. Mas ele comia manteiga, ovos, queijo, etc e tal. Também nunca forçou a barra. Eu acho muito bacana o que você está fazendo com seus filhos. Meu pai nunca, ele tinha intolerância à carne animal. E ele nunca obrigou a gente, ou disse, olha, é melhor, nunca. Eu acho que é uma escolha deles. Claro, como foi a sua. Mas assim, do mesmo jeito, eles comem carnes e tal. Eu mesma preparo. Que lindo, isso é lindo. Não tenho problema com isso. Embora não prove, eu falo, prova aqui. Eles provam, eu não provo. Mas eles também têm a oportunidade de experimentar muitos pratos veganos, assim. Sim. A moqueca de banana, que eu fiz, as primeiras vezes que eu fiz, meu filho se apaixonou tanto que ele falou, mãe, essa é a receita do ano. Mas é banana comum? Banana da terra. Banana é uma paixão. É maravilhosa. Aí eu falei, filho, se quiser um dia eu faço de peixe pra você. Não, mãe, eu prefiro a de banana. Que legal isso. E hoje em dia também a tecnologia, ela te ajuda bastante, né? Sem dúvida. Eu sempre falei que... Eu só não me tornei uma pessoa vegana, né? Porque eu nunca vou conseguir deixar de comer ovo, queijo e peixe. Que são minhas paixões, assim, da vida. Mas hoje em dia a tecnologia, ela veio aí de uma forma tão avançada que hoje em dia você consegue comprar proteínas de ervilha com grão de bico que tem lá um aroma ali de uma coloração também que te lembra um pouco do sabor da carne, do aroma, né, da textura. Não, mas eu acho que não tem que ter sabor, né, e aroma de carne, senão comer a carne de uma vez. É por aí. Mas é uma opção, caso a pessoa sinta muita falta e queira se manter no veganismo e tal. Eu muitas vezes eu também não preciso. Eu gosto de... Eu faço muitos cogumelos em casa, faço muitos legumes, raízes, arrozes, leguminosas, faço bastante coisa. Eu gosto de cozinhar também. E às vezes não sinto a menor falta de ter nada que tenha gosto de qualquer carne. Mas também já aconteceu de eu comprar um atum vegano e é um barato. Assim? Tem um atum vegano, que é isso que ele está falando. Que é uma coisa feita de proteína vegetal, mas com aroma, com textura, com a cor e tal. E aí você mistura com uma maionese vegana, por exemplo, e você faz um patê de atum ou uma salada. Faço salada com maionese vegana e com feijão branco, aí cebola roxa. Faço uma saladinha gostosa assim, totalmente vegana, com gosto de atum. É sensacional. Você falou do pão vegano, que negócio de pão integral vegano, existe isso mesmo? Na verdade, o pão ele não acaba sendo vegano, é um pão de fermentação natural, onde a gente não entra com nada de animal. Né? Então é farinha, sal e o levain, que a única parte do ser vivo aí é a própria farinha, que eu faço um levain, uma fermentação longa aí que demora 10 dias, base de água, farinha e uma fruta. Que isso vai me dar uma fermentação e levedura, o que vai ajudar o pão a dar aquele salto de forno que a gente fala. E o poke vegano, o que é isso? Poke vegano, arroz japonês, e aí entra os legumes que você gosta, né? Aqui no caso eu coloquei cogumelo, edamame, pepino, o tofu, a manga e um gengibre. Mas pode também acrescentar outras coisas a mais, né? Sim.
É que às vezes é feito com peixe, né? Com coisa, e aí substitui. Sim. E faz um vegano, sim. Como é que eu te acho nas redes sociais? Olha, @padavi, _BR, ou se não, Ramiro Bertacin. Quem é Ramiro Maravilhoso. Bertacin? Ramiro Bertacin. Ai. Chefe Ramiro Bertacin, muito obrigado por esse cardápio especial feito Muito para nossa... obrigada. Obrigado. Agradeço Pra nossa muito convidada. pelo cuidado Recebê-la. comigo. E nós vamos ficar degustando suas comidinhas. Daqui a pouco a gente chama de volta, porque Tá nós vamos certo. lá pro sofá, aí vamos querer beliscar Perfeito. mais ainda. Com certeza. Opa, Boa. Amor meu, delícia. agora, Saúde. gente, Saúde. saúde, Mari. Você sabe, Mel, eu acho que eu não poderia começar esse bate-papo, em nenhuma hipótese, sem mostrar uma coisa que foi um assunto que povoou durante muito tempo a minha cabeça. Eu tinha, por incrível coincidência, eu tinha acabado de ler Vladimir Nabokov. E aparece você com presença de Anitta. Isso para mim foi talvez um dos trabalhos mais importantes que eu vi de construção de personagem que um ator fez. Uau, Dá sabe? uma olhada. Eu não sei como é que surgiu essa oportunidade de fazer. Eu estava, na época, cursando cinema na Universidade Federal Fluminense, na UF. E eu comecei a fazer teatro com 8 anos de idade e Você é carioca como eu? Não nascida, mas fui criada no Rio, então Tá. sou meio carioca. E aí eu tinha desistido de seguir carreira como atriz e tal, mas depois, na faculdade de cinema, eu comecei a pensar, puxa, de repente eu poderia fazer como a Carla Camurati e de repente começar Sim. como atriz, depois Sim, dirigir, dirigir, não sei, claro. e tal. Pensei nisso. E aí surgiu essa oportunidade de fazer esse teste para presença de Anitta. E aí eu falei, bom, acho que é uma oportunidade boa, né? A personagem era maravilhosa e tudo. E sim, eu quis fazer, fiz uma bateria de testes, foram acho que 4 testes que eu fiz, até de fato ser escolhida para fazer o papel. E, enfim, aí o resto... Eu não sou uma pessoa muito, vamos dizer, que tenha a habitualidade de assistir séries, nem de cinema, nem... Presença de Anitta eu assisti. Sim. Até porque, eu falei, eu tinha lido o texto muito tardiamente, eu sou um rato de biblioteca, mas muito tardiamente, porque eu digo, não, é tão conhecido esse texto, eu vou ler mais tarde. E li mais tarde, do Vladimir Nabokov, que eu Sim. acabei de falar. O Lolita. Lolita, o né? Lolita. Sim. Lolita tinha um aspecto um pouco mais denso, naquela época podia, né? É uma coisa um pouco mais, acho que acima do sensual. Né? Aquela coisa de pedofilia. Ali é um caso de pedofilia mesmo. Ele mesmo se coloca como pedófilo e tal. Sim, sim. Bom, e aí era uma coisa, vamos dizer, mais tangível. E você você é uma mega atriz cheia de prêmios, mas você tinha 19 aninhos. Sim. 19 anos. Então, uma menina de tudo. Eu fui estudar também. O meu sonho também era... Eu era cinéfilo. Eu queria ser diretor de cinema. Pois é. Aí disseram, Rony, começa como ator, não sei o que e tal. E eu fui fazer arte dramática, né? Construção de personagem, de Stanislavski. Estudei com Eugênio Koznet, enfim. Sim, sim. Não aconteceu nada. Acabei cantando. Uma coisa boa. Mas fiz filmes, fiz delícia, e novelas e arrasou. tudo. Gosto muito. Tem uma carreira belíssima. Imagina, tô velho, tô com 80 anos. Imagina, Vou você tá fazer maravilhoso. 81. Mentira. Vou fazer 81 em julho. É nada. É Quer mentira. ver a identidade? Duvido, mostra. Ele vai mostrar mesmo. Deixa eu ver. Mas eu vou ter que fazer conta, gente. Eu não sou boa em matemática. Aqui, ó. Deixa eu ver. Quando eu nasci, que ano? Vamos ver. Cadê? O ano de nascimento. Verdade, hein? Essa conta ficou fácil de fazer. Olha. 1944, portanto, Canceriano. Canceriano. Ai, que amor. 17 de julho, mole, chorão. Meu signo oposto complementar. Eu sou capricorniana que nem Rita. Capricórnio, é o signo oposto. Quem gostava muito era a Ritinha dessas coisas. Sim, Né? sempre gostou muito. Pois é. Bom, eu vi muita coisa a seu respeito, porque eu falei para você em off que nesse programa só vem quem eu admiro, quem eu gosto muito.
Enfim. E quem é amigo meu? Eu considero você também já amiga, porque Sim. você nunca negou um convite meu, nunca. Mas como é que eu vou negar? Mas você é uma estrela. Imagina, eu sou nada. Eu me sinto muito honrada de ser Ai, convidada meu por Deus do você. céu. Toda vez, para E gente. tinha muita delícia. coisa que, por exemplo, eu não... Talvez porque o programa era mais cedo, era de manhã, eu ficava um pouco constrangido. Eu sou canceriano, né? Tudo compartimentado, a mãezona, aquela coisa. E eu vi umas coisas que você andou falando, que eu li, que eu acompanho a tua vida, sei da tua vida toda. Você estava falando que você... imagina, ela sofreu assédio naquela época, 19 anos. Sabe? E as pessoas te culpavam por ter aceito aquele papel. Que absurdo é esse? Isso acontece até hoje, né? Toda vez que eu comento algo por ter sido assediada por conta de uma personagem, dessa confusão que acontece das pessoas, né? Se transferem para o personagem. Exatamente. Elas acham que você é aquela personagem e tal. As pessoas muitas vezes me culpabilizam falando, mas você não sabia quando você aceitou esse papel? Era isso? Não, não é isso. Né? Um papel é uma personagem. Eu sou atriz e não só como atriz, mas como mulher e, enfim, como qualquer ser humano, mereço respeito. Claro. E meu espaço e estar livre de assédio. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é assim que acontece, né? As pessoas, infelizmente, elas têm uma visão muito, muito equivocada desse tipo de situação. Você estava falando que esse tiozão aqui não tem cara de 81, Não tem mesmo? mas você também não tem cara de bebê. Não. Cara de bebê eu tinha ali, né? Não, mas você tem Eu cara olhei e falei, gente, bebê, não Até vi há hoje. muito tempo. Eu olhei e Não, falei, até hoje. gente, bebê. Fala como é que foi a sua infância, vai. Não, eu tenho 43 anos, gente. Tô aí. Ai, ai, ai. Ó, né? Menina. Eu tô curtindo a minha idade, tá tudo certo. 40... Olha, eu vou dizer uma coisa para você que, legal. eu aprendi algum tempo atrás. A mulher é como o mundo. Aos 20 anos, ela é como a África, ainda semi-explorada. Aos 30, ela é como a Índia, quente, misteriosa, luxuriante. E aos 40, ela é como a América, tecnicamente perfeita. Ai, gente. Não, Você sonhava em ser atriz já? Eu comecei a fazer teatro com 8 anos, como eu disse. Por isso Naquela mesmo. época, eu pensei sim em ser atriz. Eu fazia as peças e gostava. E comecei a fazer publicidade. Eu gostava muito, não só do exercício teatral, mas eu também gostava do trabalho em si. Impressionante. Eu gostava de, por exemplo, fazer um teste para uma publicidade. Se eu pegasse, fazer o trabalho e depois receber meu cachezinho, porque aí eu depois ia lá e comprava o brinquedo que eu gostava, a coisa que eu queria comprar, a independência, a Sensacional. autonomia, isso sempre... Sensacional. E eu vi ali uma oportunidade de fazer, de seguir, né? Só que eu não sabia exatamente o que era ser atriz. A gente não tem muita ideia. Se soubesse... Até de fato ser e começar a trabalhar com isso e ver também o quanto é difícil, o quanto é um É uma vida trabalho... de muito sacrifício. É um trabalho de muita renúncia, ao mesmo tempo de muito sacrifício e de altos e baixos, não é fácil. Embora algumas pessoas possam ter a impressão de que é um trabalho glamouroso por conta de uma parcela muito pequena de pessoas que, de fato, têm uma vida assim... Mas a grande maioria dos atores e atrizes no Brasil é muito difícil, né, se manter, assim. Eu, por exemplo, trabalho como atriz profissionalmente há 24 anos agora e consegui, durante esses 24 anos, me manter e me bancar, enfim, apenas com o meu trabalho como atriz. E isso é uma vitória também. Não, isso não tem porque preço. não é fácil. Não tem preço. Depois desse fenômeno que foi a Anitta, você, que era imagina, não sei quanto tempo vocês ficavam gravando, mas é uma vida de luta, de luta. Eu comecei, fiz 2 novelas para nunca mais. Não aguentei. E era jovem, eu não aguentei.
Você, meu, não é só um fenômeno em televisão, porque você sucesso em teatro. Essa história, eu não sei quantas peças você já fez, mas foi um monte. Nem eu sei. Ah, então, eu procurei. Nem eu. Eu procurei para Eu tô ter o que chegando dizer nas para você. 30. 30? Acho que sim. Mamãe. Perdi as contas, mas por aí. Você vê, que não é só a televisão, as pessoas ficam... Claro que a televisão é uma vitrine monumental, não tenha dúvida, mas... Ainda vou nem perguntar, né? Qual é a preferência, porque você vai me dizer entre televisão e teatro. Não tem dúvida que eu não sei qual é. Mas é interessante, porque eu gosto muito de fazer televisão, eu gosto muito de fazer cinema, eu gosto muito do audiovisual. É diferente. Eu costumo colocar como coisas, embora tenha a mesma raiz, que é o simples fato de se observar em ação, é o simples fato do ser humano, que é o que diferencia o ser humano dos outros animais, que é o fato da gente poder se observar e por isso a gente pode contar a nossa própria história. Então, a partir do momento que a gente conta uma história, a gente vai fazer teatro, a gente vai escrever livro, a gente desenha, a gente se representa. Portanto, temos uma mesma raiz, mas pensando em veículos, eu coloco como diametralmente opostos. O teatro é vivo, é um organismo, nasce e morre todos os dias, nunca vai ser igual ao outro e vira pó. Acabou. Nunca. A peça acabou, acabou. Quem viu, viu, quem não viu. O espetáculo que você vê aquele dia, só aconteceu aquele dia. Ele nunca mais vai acontecer. Já o cinema é o contrário. Mesmo a televisão. É um momento, é uma fotografia que é capturado, que é captada e fica para sempre. Então, isso é uma diferença muito grande. É uma mega observação essa. Que é verdade, é isso. É, fica para sempre, é uma fotografia. É um instante que você captura. E aquele instante fica para sempre, é o oposto. Então, assim, gosto muito dos dois, mas o teatro, para mim, é a minha grande escola. É o que me dá ferramenta, é o que me dá técnica, é o que me ensina a entender por que eu escolhi essa profissão. Porque, o porquê, né? O que é, de fato, você atuar. Então, eu acho, embora eu goste de todas, eu acho que o teatro é fundamental. Não dá para parar de fazer teatro. Você pode parar, para mim, tá? Você pode parar, eu posso parar de fazer de vez em... Não, tem atores que não fazem teatro e tá tudo certo, eu não tô criticando ninguém. Tô falando pra mim, eu não gosto de me afastar do teatro. Aquela resposta imediata, aquela empatia com o público. Quem faz o texto, muitas vezes, não é o autor, é o público, ele que se envolve. E eu acho muito, muito legal isso que você ter falado, é que nunca um espetáculo é igual ao outro, nunca. Nunca. Mesmo que seja o mesmo texto, a mesma marca, texto, nunca tudo. é igual. Nunca. Vamos falar de Rita Lee? Vamos falar de Rita Lee. Autobiografia musical. Isso eu queria que você desse uma olhada. Sabe, você falou para mim, Rony, você viu o outro, tem que ver esse, que esse é diferente. O que o público vai acompanhar neste espetáculo em relação ao outro? O outro espetáculo, Rita Lee Mora ao Lado, era um espetáculo baseado na obra do Henrique Barche. Sim. Que era uma mistura de biografia com ficção, em que ele... A história era contada por meio de uma suposta vizinha, a Bárbara Fariente, que passou a vida ao lado da Rita e que tá ali para tentar resolver, finalmente, a vida inteira ali ao lado dela, e aí ela começa a contar a história da Rita. Diferentemente desse espetáculo, a autobiografia musical, foi um pedido da Rita, inclusive, foi feita a partir da própria autobiografia dela. Ou seja, do relato dela, da forma como ela quis contar a própria história. E é narrada por ela. Em vários momentos, eu quebro aquela linguagem dramática e vou para a narração para o público, falo diretamente para o público, contando a história. Então, isso já diferencia bastante. Embora seja a mesma direção, Márcio Macena, Débora Dubois, haja 7 atores dos mesmos da primeira montagem. É um espetáculo bem diferente. E é isso, assim, é a partir do ponto de vista da Rita, a história que ela conta e que ela quis contar dela mesma. Eu não sei como é que você se preparou para fazer a Ritinha, não. O que você fez? Olha, Viu com ela em cena, estudou,
viu biografia, viu repertório, sei lá, fez laboratório. Como é que você fez para interpretar a Ritinha? Que não é fácil. Não. É que lá em 2014, quando a gente começou a ensaiar o Mora ao Lado, Rita Lee Mora ao Lado, a Rita já tinha se aposentado dos palcos. Mas ela estava aí, continuou fazendo um monte de coisa, inclusive deixou coisas póstumas. Principalmente escrevendo. Escrevendo, sim, mas ela já tinha se aposentado dos palcos. Embora eu já tinha assistido a alguns shows dela, quando eu assisti como público, eu jamais imaginei interpretar a Rita Lee. Então, assim, não estava ali para observar. Então, o que eu fiz? A partir do momento em que eu topei fazer, topei o convite do Márcio Macedo, eu comecei a estudar, assim, obsessivamente a Rita. A sorte é que mesmo hoje tem até mais material, mas naquela época tinha muito material já disponível na internet, em vídeos, em entrevistas, fotos, áudios, os discos, os shows. E eu comecei a estudar. Eu só pensava na Rita o dia inteiro, eu só conseguia ver Rita, ouvir Rita, ou qualquer coisa que tivesse ligada à Rita. Eu fiz essa pergunta a você, porque nós temos aqui uma transformação sua. Uma transformação? É. E eu estava ouvindo. Eu estava fazendo exercício. Você estava lá. Esquentando a voz. Sim. E as pessoas pensam que só cantor faz isso. Não, você usa a sua voz. Sim. Eu não canto mais, né? Mas preciso, de certa forma, encantar. Estou aqui, faço também. Sim, a gente tem que fazer. A voz falada, inclusive, às vezes, ela pode ser mais perigosa que a cantada. Se você usar errado, o canto você já coloca a voz num lugar, né? Sim. Então, você, às vezes, já ajeita ali seu aparelho ali para segurar a onda. A fala, às vezes, a gente descuida um pouco. Descuida. Descuida, sempre descuida. Você fez uma outra Rita, que eu me lembro, quando foi na época daquela série Elis. Sim. Você fez, me lembro disso também, como se fosse ontem. Vamos relembrar. Vamos. Tá cheio de ilustração. Que lindo. Peguei um monte de coisa tua. Lindo, obrigada. Você sabe que você sabe, você também era amiga da Ritinha, né? Isso era uma coisa que ela era agradecida até os últimos dias de vida. Isso fazia parte da personalidade dela. Sim. Você, como atriz, quantas vezes você quis ajudar colegas que você sabia do talento e da vocação e sabia da dificuldade que essas pessoas teriam. E você já com uma estrela e tal, poderia ajudar. E ajudou. Por algum acaso você teve alguma vez um agradecimento? Isso é uma coisa muito rara. As pessoas se esquecem muito disso. Né? Quantas pessoas na vida, eu perdi a conta, que eu ajudei, que eu fui atrás. A única pessoa que, de fato, não sabe ter dado o nome dos Mutantes, vai ter lançado no meu programa, a única pessoa que reconheceu isso, a vida inteira foi Ritinha. Olha aí. E a Elis, embora aquele gênio, de fato, era geniosa, briguenta e tudo, essa atitude que ela teve com a Ritinha foi de uma generosidade acima de qualquer coisa. Por quê? Porque eram, vou botar aspas nisso, inimigas musicais. Sim. Sabe, passeata na rua por causa de guitarra sabe como é que eu lancei Mutante no meu programa? A Ritinha tocando a marcha turca de Mozart na guitarra. Sim, gente, isso sabe, na guitarra. Pra chegar, olha, gente, ele tá tocando Wolfgang Amadeus Mozart na guitarra. Sim. Sabe? É um clássico. E de repente ela largou todo esse tipo de preconceito, de sei lá, ou de ideologia imbecil, né? A Elise foi lá e fez um escândalo, você não tem ideia. Já chegou quebrando tudo. Sim, sim, sim. Ela tá grávida, vocês enlouqueceram, foi nesse nível. Você deve saber. Sim. Então, também, esse é um ponto que isso é muito, muito emocionante para mim até hoje. Não. A generosidade humana é uma coisa que não existe, enfim. E outra coisa que eu te falei, se eu falei em off, se eu falei aqui já no programa, a Ritinha me disse que tinha pedido para você essa história. Sim. Que tinha que ser você.
Ela, depois do Rita Lee Mora ao Lado, que ela assistiu 2 vezes, ela ficou comigo um pouco na cabeça, né? Então, algumas outras vezes, no caso dali desse filme com a da Elis, esse foi um convite do Hugo Prata, que é o diretor, que quando ele foi fazer a série, essa foi uma cena extra. Você é que meu ele fez querido comigo. amigo também, o Gui, Muito. adoro. Vamos mandar um beijo pra ele, né? Vamos, Gui. Gui, beijo pra você, Beijo, querido. meu amor. Guilherme Samora é um amor, amigo meu, amigo da minha casa. Maravilhoso. Esse foi Rita Lee do começo ao fim. Braço direito dela, editor do livro e faz a autobiografia comigo narrando o Phantom. E aí a gente se deu conta de que não faz mais sentido a gente voltar com Rita Lee Mora ao Lado, porque ela lançou o livro dela em 2016, Rita Lee Mora ao Lado foi em 14. Foi. Então foi posterior. A gente falou, não, a gente tem que fazer o livro dela. E aí ele conta que ele chegou para ela e falou assim, nossa, eu e a Mel, a gente teve uma ideia genial. A gente não vai fazer o Rita Lee Mora ao Lado, a gente vai fazer a sua autobiografia. E a Rita falou assim, mas não era isso? Não era isso que a gente ia fazer? Ou seja, na cabeça dela, ela já estava tão à frente que quando ela pediu para fazer a peça, ela já pediu para fazer outra peça. Já pediu para fazer a autobiografia dela. E foi o que aconteceu. Todos os astros alinhados ali, literalmente. Isso é bem Ritinha. E a peça, enfim, sucesso, assim, estrondoso. Os O maior sucesso da minha foram vida, ver sem também, né? dúvida nenhuma. Os meninos foram ver também. Foi a Roberto. família inteira na estreia. Foi bem emocionante. É para emocionar mesmo, né? Bem emocionante. Bom, você acabou de falar uma coisa aí que é bem dela. Eu tenho um certo ceticismo nesse sentido. Já fui absolutamente crédulo. Mas a Ritinha, ela, inclusive, falava comigo. É por isso que eu vou provar para você. Enfim, essa coisa, né? Esse negócio de consultar os astros para saber se eles estavam de acordo, sei lá, ou favoráveis para determinado tipo de ação. Você consultou os astros para fazer esse... Eu sou filha de astróloga, né? Então, faz um pouco parte da minha vida, assim. Embora eu seja uma pessoa, me considero pragmática, sou muito mais da ordem do material, do que, né, do tangível, do palpável e tal. Mas respeito profundamente, porque minha mãe, como diz o Márcio Macena, modéstia às favas, é a maior astróloga desse país, ela é danada mesmo. E já aprendi muito que eu devo escutar a mamãe. Então, muitas vezes, quando eu preciso tomar alguma decisão ou que eu quero... Às vezes não é uma decisão, às vezes não tem jeito, é aquilo, tem que ser naquela data, tem que ser aquilo. Eu falo, e aí, como tá? E eu sempre escuto. Olha, meu pai não tinha nada a ver. Meu pai era diplomata, de carreira, uma outra coisa. Outra coisa. Apaixonado por todas as ciências esotéricas. Ah, que maravilha. Pra você ter ideia, meu pai foi presidente do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Você jura? O cara era... Ele era meio como o pai da Rita, né? Que era um cientista meio alquimista, meio gostava de extraterrestre, disco voador, mas era dentista. Que demais. Você vê, e meu pai me induziu muito com essa história, né? E isso fica, de certa forma, arraigado, mesmo que você, com o tempo, passe a ter... Eu estudei economia. Então você tem uma coisa um pouco mais, como você falou, pragmática, mais pé no chão, mais onde já se viu, o universo, não sei, enfim, essa coisa toda. De repente, estou eu lá lendo no YouTube todos os tarólogos, todos os astrólogos falando de câncer. Não, isso é uma bobagem. Mas vejo tudo. Estou confessando para você publicamente. Isso começou pelo seguinte. O pior encontro que existe numa relação é Áries e Câncer. Que é a pior coisa que existe. Nada dá certo. Sua esposa Ariana? Ariana, estou casada há 40 anos, é minha amiga de infância, não vivo sem ela, é o amor da minha vida, sabe? Tem loucura pela Kika e tal, e ela é canceriana. Não, ela é Ariana, você é canceriana? Ela é Ariana, eu sou canceriano. Mas isso eu discordaria um pouco, porque há muitas coisas ali no meio que interferem. Essa é uma visão mais simples. Uma visão mais simples. Você colocar só o signo solar. Tem ali algumas características, mas a gente é bem mais... Tem que ver o mapa. Bem mais complicado do que só um signo solar. Eu tenho 25 mapas.
Como assim? Tem 25 mapas que foram feitos, que eu encomendava. Diferentes astrólogos? Astrólogos, amigos meus, amigas minhas. Vou chamar a mamãe para fazer seu mapa. Dona Cláudia Lisboa. Olha, Cláudia, eu vou dizer uma coisa. Você vai ficar doida com o meu mapa, porque é tudo muito abaixo. Meu Plutão está lá embaixo. Mas meu também. É? Então é tudo muito... E os astrólogos gostam muito de estudar o meu mapa, porque ele é bem doido. Eu vou mandar tudo bonitinho pela Mel para você se divertir. Não precisa nem mandar para mim. Não. Vai ficar doida, viu? Não, você vai gostar também. Bom, agora eu vou falar do espetáculo, né? Presta atenção você que está me ouvindo aí. Já são mais de... Quantas, gente? Quantas? Apresentações? Quantas? A gente está já indo para 130, 140 apresentações, eu acho. Por aí. Peraí. Ali está aparecendo que são mais de 75 mil espectadores. 75, sim, 1.000 espectadores. 155 ações, né? Apresentações com E olha, ingressos esgotados. Todas as apresentações. Socorro! E até dia 15 de junho, o último dia em cartaz aqui em São Paulo, já está tudo esgotado. Preciso ver o negócio dos astros também. Ele me ensina porque comigo tá tudo dando errado. Até parece. Tá dando errado o quê? Olha, 4 prorrogações de temporada. 4! E aqui, ó, ela acaba de levar o prêmio Shell de melhor atriz por esse trabalho. Sim. Além de ter sido indicada a PCA. Nós fomos aqui, esse programa, esse simples e humilde programa, foi indicado pela, imagina, exatamente por quem indicou você, né, a PCA, Sim. como o melhor programa do Brasil. Parabéns. E é simples, isso é um programa não digo de resgate é uma palavra que está surrada, de humanidades. Aqui somos 2 amigos, um cara que gosta da outra, a outra que eventualmente gosta do um. Sim. Conversando, falando, não é conversa fora, conversa dentro, Com certeza. sabe? Então... Parabéns. E o prêmio que eu achei muito legal, que é o Arcanjo Especial. Sim. Esse prêmio é maravilhoso. Eu acho, enfim, você teve 2 indicações, inclusive, para o Prêmio de Humor, né? Foi o espetáculo, a direção e a Débora Reis. A Débora Reis, pela personagem que ela faz a Hebe. E a Hebe dela é absolutamente hilária. É um dos momentos, assim, um dos ápices do espetáculo é quando Rita vai ao programa da Hebe. Estou vendo lá de novo tudo. É muito maravilhoso. Bom, olha, você que está me vendo agora aqui com a Mel, se eu fosse você, eu não perderia por nada. Presta atenção. Apresentações vão até o dia 15 de junho. Sim. Às sextas e sábados, às 8 da noite. Você pode ir às 20 horas também, que não tem problema. Às 5 da tarde, no Teatro Porto, que, aliás, eu acho muito legal, que fica na Alameda Barão de Piracicaba. Sim. Número 740, eu estou lendo ali. Nos Campos Elíseos, aqui em São Paulo. Olha, esse Teatro Porto, se não me engano, foi essa empresa de seguros, né, que montou. Muito bem. A história da revitalização do centro de São Paulo, eu acho que é obrigatória. E esse foi um passo muito importante, o Teatro Porto. Sim. Exatamente neste lugar onde está o Teatro Porto hoje, foi considerado o lugar mais elegante do Brasil. Sim, sim. Não pode, de repente, você sentir uma coisa deteriorando dessa maneira. Não, e a gente precisa se apropriar, a gente precisa ir, a gente precisa visitar. A gente precisa... Claro. Vamos continuar nosso papo lá no sofá? Vamos. Pega teu vinho, daqui a Vou pouco pegar. O Ramiro vai levar as coisas pra gente. Delícia. Esse aqui eu não provei ainda, eu quero provar enquanto você... Isso tudo vai pra lá, pega o que você quiser. Peguei. Mas vai tudo pra lá pra você se divertir. Deixa eu levar seu vinho, deixa que eu levo. Aqui, ó. Enquanto você se ajeita, aqui... Onde eu sento? Aqui no sofá. Enquanto você se ajeita, eu vou dar um recado e volto já já. Pera aí. Perfeito. Eu vou dizer uma coisa pra você. Aquela moça ali, além de ser talentosíssima, ela é gulosíssima em relação às coisas veganas. E eu acho que seria de muito bom tom que você pudesse levar pra ela algumas coisinhas dessas lindas que você fez. E olha, não sou vegano, mas tá bom uma beça, viu? Muito obrigado. É isso aí. Bom, vamos continuar nosso papo aqui com a Mel. Agora, mas você estava sentadinho, estava em pé. Mel, nós temos aqui um quadro no programa chamado Direto do Álbum. A proposta é simples, é revisitar as memórias de forma fotográfica através desse albinho aqui. É um registro aqui da sua vida
E queria que você contasse um pouco sobre cada foto que você vai acompanhar aí. Uau! Vai aparecer no telão e você vai... Você topa? Se não topar, eu Lógico que eu topo, quero vamos ver. entender. Ai, que amor. Aparece ali já? Aparece? Olha lá. Tá ali, Isso aqui é minha mãe, essa é a Cláudia Lisboa. Cláudia, Eu, vou mandar meu mapa. na praia, na época eu morava no Rio, né? Foto, câmera analógica, que já é no ano passado, finalzinho do ano passado, essa minha irmã, Luna, à direita, e a minha mãe, Cláudia, no meio, a Luna tá morando na Coreia. O quê? Ela tá morando Eu em achei que Seul. meu filho mora longe, que mora nos Estados Unidos, ela mora na Coreia. Coreia. E aí fomos todos, foi eu, minha mãe, meus filhos, a gente foi passar lá Natal com a Luna, e aí essa foto na casinha dela, a gente com a roupa igual. Outra. A outra, ai, fofinha, essa é minha mãe de novo, minha mãe tá Todas, mas claro. minha mãe e meus 2 filhos, o Bernardo aqui dando um beijo em cima, a Clarice aqui amassadinha no meio, e essa aqui que só dá pra Ninguém ver o vê, narizinho. Thaís. Essa que só dá pra ver o narizinho é minha sobrinha, a filha mais nova da minha irmã, Luna, essa é a Bia, que tá morando lá na Coreia com ela. Meu, eu vou dizer uma coisa pra você. Hoje, esse mundo ficou muito chato, ficou muito competitivo, ficou muito polarizado. Eu acho o mundo muito chato, muito amargo, muito... Enfim, não vou mais... Nada é mais importante do que essa foto. Essa foto é muito linda, né? Nada é mais importante do que isso, porque essa é a mais absoluta verdade. Peguei mais fotos, pode Eu virar. tô vendo, essa aqui é outra, muito emocionante, né? Essa foto, acho que resume bem, Roberto, assim... né? Com o Roberto, né? Roberto Carvalho, no dia que ele assistiu ao espetáculo, que foi a estreia. Isso foi um momento... Ele já tinha subido ao palco junto com a plateia, eu já tinha chorado, abraçada ao Beto, a Isabela, neta da Rita. Roberto já tinha falado uma série de coisas, mas aí depois a cortina se fechou. Eu entrei ali no camarim para pegar minhas maquiagens que ficam ali. E eu saí. Quando eu saí, tanto é que dá pra ver que eu tô com uns pincéis na mão, assim. Eu tinha saído. Tá. Detalhe, Na né? mão direita. Que eu sei, E aí eu tava saindo e eu trombei com o Roberto. Quando a gente se olhou, foi uma coisa. Foi um momento, assim, muito intenso. E a gente se juntou e deu esse abraço, sem ser um abraço que um rosto não olha pro outro. A gente colou a testa um no outro. E aí eu não me aguentei, chorei. Foi assim, muito emocionante, muito emocionante. Essa foto é linda. É linda demais. Vou mostrar pra você. É muito bonita, né? Quase que eu choro também. Dá vontade de chorar mesmo. Dá vontade de chorar. Eu choro com campanha publicitária da televisão. É muito linda. Vamos ver. Aqui tá meus filhos, Bernardo e Clarice. Meus amores. Que idade eles tinham aí? Isso agora, foi, né? Isso foi ano passado. Não, foi esse ano, foi início desse ano. Agora. Não, peraí, ano passado. Ai, nossa. Isso aí foi perto da estreia do espetáculo. Tá fazendo mais ou menos um ano agora. Isso aí foi na estreia do filme que eu protagonizei, o Foram Sussurros que Me Mataram. Que eles foram o Bernardo, agora tá com 16 e a Clarice vai fazer 13. Vamos continuando. Vamos continuar, vamos lá. Tá gostando? Bota amando. Esse aqui eu vou poder levar pra casa? Vai. É seu. Mentira! É seu, imagina. Eu amei. É seu, meu. Ai, que lindo. Ritinha, aqui quando ela foi assistir ao espetáculo, a primeira vez, dá pra ver que eu tô toda borrada, que eu chorei tanto. Eu não sabia que ela tava na plateia. Então, eu só soube e eu não enxergava, né? A plateia fica no escuro, eu só consigo enxergar as primeiras fileiras. É verdade. Mais pra trás eu não enxergo. Então, ninguém me contou que ela tava lá e eu não sabia, só no final que me disseram. Nos agradecimentos, eu quase morri no palco. E ela aí, maravilhosa, foi generosíssima. Saudade comigo. que eu tenho dessa maluquinha aí, viu? Levou pra mim o vestido que ela cantou com João Gilberto, especial da Globo. Ela me deu de presente esse vestido, tá na minha casa. Olha. Demais. História, gente, história. Maravilhosa. Seguindo aqui, tá aqui meu pai, Bebeto Alves, eu e a Luna.
Que coisa Meu pai... mais bonitinha. Isso aí tava na capa, na capa não, mas no encarte de um dos discos dele. Meu pai foi cantor, compositor, artista visual, Isso. multiartista. Nos deixou no final de 22. E essa foto é muito linda, né? Essa foto é espetacular. Essa foto é muito maravilhosa. Essa foto mexeu comigo também. E meu pai aí, todo bonitão. Lindo. Bebeto Alves, né? Bebeto Alves. Bebeto Alves. Isso. Músico gaúcho, muito conhecido lá no Sul, né? Com a trajetória Bebeto dele. Alves, você sabe, eu não sei quando foi feita essa foto, mas eu comecei a minha carreira como cantor e o primeiro estado do Brasil que me abraçou foi o Rio Grande do Sul. Eu ia muito para lá. Que E eu me lembro, lá que eu fui apresentado, né, ao Bebeto Alves. Sim. Eu nasci lá, minha família é toda de lá, mas eu nunca morei lá. Então, assim, só nasci mesmo para estar próxima da família, mas depois já fui para o Rio. E, enfim, ele é muito, muito conhecido lá, né, a obra dele, tudo. E, enfim, é isso. Partiu aí pela mesma doença da Rita, um pouco antes dela. Minha mãe foi com 42 também. Ai, tão jovem. E o pai da Kika, que é a minha amiga de infância, foi com 35. Mesma doença. Céus, caramba. Aqui, essa foto deve ser de 85, mais ou menos. Tô calculando pela minha cara. Ali eu devo ter uns 3, 4 anos, talvez. Então, por aí. Coisa mais bonitinha. Muito fofo. E temos a última foto. E a última foto, Gustavo, meu namorado, amado. Meu amorzão. Gustavo, Gustavo Rezende. presta atenção no que eu vou falar para você. Cuide. Porque você não tem a menor ideia de quanta gente que quer cuidar. Então, cuide. Tá certo, Gustavo? Um beijo para você, querido. Gustavo cuida, é outro canceriano também. Outro Então. Muito amado, faz a peça comigo, também a gente se conheceu lá, inclusive. Ele faz o Raul Seixas, né? Faz o Raul Seixas e faz o Sérgio Dias nos Mutantes. O Serginho tá. Então ele tá na cena com o Rony, ele tá. A cena com o Rony, ele tá. Estamos Você tá gostando de fazer, Gustavo? Ou não? Ele adora fazer. Oi, meu amor. Oi, Rony. Passando aqui pra mandar um beijinho pra vocês. Meu amor, eu te amo muito. Te admiro demais. Sou cada dia mais louco e apaixonado por você, pela sua inquietação, pelo seu movimento, por como você lida com as coisas. Sempre pensando lá na frente, em projetos novos, propondo sempre viagens, coisas em família, buscando juntar as pessoas que você ama. Te amo muito e amo muito o que a gente está construindo, essa nossa família, esses nossos pacotões, juntando esses pacotes. Nossa parceria é relativamente recente, um aninho já, mas a gente já viveu muita coisa, né, minha linda? E vamos viver muito mais. Tô aqui pra tudo, pra gente celebrar, sorrir muito juntos. E também, quando precisar daquele colinho, daquele aconchego, sei que estamos um para o outro aqui. Te amo muito, muito, muito. A gente acabou de cortar as unhas dos gatos, dos nossos gatitos. Missão concluída, mais uma missão pra conta. E agora eu tô aqui, esperando você voltar, meu amor. Te amo. Um beijo. Beijo, Rony. Gustavo, querido, obrigado, Gustavo. Eu vou dizer uma coisa. Não falou nada. Não é pra falar, você acha? Eu peço pra não falar. É só ficar quietinho. Que sem vergonha. Obrigado, Gustavo. Obrigado por essa... Obrigada, te amo também. E eu vou dizer, são coisas, olha, desse tamaninho, mas para nós que vivemos intensamente essa história de família, cortar a unha do gato é a coisa mais importante que vocês pudessem imaginar. Nossa, eu não tava conseguindo cortar sozinha, porque tenho 3. Um gato, ele é calminho, ele deixa e tal. Os outros 2 são impossíveis, eu tava me machucando muito. Não, eles enlouquecem. Não tava conseguindo cortar a unha do gato. Aí ele pegou o gato e falou assim, vamos lá, vamos tentar. Aí ele segurou, ele se arranhou, mas ele segurou pra mim e eu consegui cortar a unha dos 2 sem vergonhas. Tem que saber cortar, porque
se cortar muito rente, Sim. pode ter problema, Pode né? machucar, mas não, a gente cortou Quem é tudo. que trouxe agora pra gente, Ramiro? Sorbet de manga com Sorvete de sementes. manga com semente de quê? Semente de lixia, abobrinha. Meu Deus do céu! Chique abóbora. demais. Totalmente vegano, com Incrível. 1% só de açúcar. Perfeito. Bom apetite. Prova mesmo. Opa, claro que eu vou provar. Ramiro, você é insuportável. Te agradeço muito, querido. Nada. Muito obrigado. E os próximos projetos? Eu sei que está fazendo agora um filme sobre uma coisa um pouco mais densa, né? Sim, esse filme deve ser lançado esse ano ainda. É o filme de direção da André Sturmi. Chama Conspiração Condor, que fala sobre a época da ditadura também, ali as fotos. E, na verdade, resgata aquela teoria da conspiração de que a morte que na verdade está sendo investigada agora de novo por acaso, enfim, as coisas ficam no ar, né? A morte do Juscelino Kubitschek, que foi muito questionada, se foi realmente um acidente. Muito ou se amigo da foi minha família. Eu sei que o Dan está com você também. Dan Stubach, Biel também tá. Bial também faz. Olha, eu vou dizer uma Maria coisa. Manuela, Newton Bicudo. Juscelino era muito amigo da minha família. É. A última vez que eu tive, quer dizer, nós almoçamos juntos. Você que é carioca vai se lembrar. Carioca, sabe aquele restaurante ali na Praça 15, lá, o Albamar? Que era no antigo Mercadão, que demoliram o mercado, ficou só aquela torre lá. Sim. Nós comemos um peixinho juntos. Juscelino Kubitschek, olha aí. que figura adorável, adorei ele, viu? Pois é, esse filme ele liga as 3 mortes do Juscelino Kubitschek, do Jango e do Carlos Lacerda, que foi num período de 9 meses antes das eleições em que eles formariam uma frente ampla. É. Então cria-se todo esse clima de será que essas coisas foram realmente por acaso? Não. Olha- E eu faço a Silvana, que é uma jornalista que por acaso acaba pegando essa história e aí ela fica com a pulga atrás da orelha e ela começa a investigar tudo. De volta com esse ser humano mais lindo e com essa talentosa atriz, Mel Lisboa. Mel, a minha produção separou algumas declarações suas, eu tenho todas aqui, Ai, meu que pai. saíram na mídia, Eita, será que faz não é? sentido ainda? E gostaríamos que você comentasse. Se você não quiser comentar, também não Posso precisa. fazer que nem no julgamento lá da série? No comment. No comments, no comments at all. O que ele fez? Abusou de mim. E eu só fui entender isso aos 15 anos. Depois eu estava incomodada. Mas era a minha primeira vez no ginecologista. Achei que era normal. Foi isso. Eu me senti extremamente incomodada, mas eu imaginei que fosse, sei lá... Normal. Já era uma coisa constrangedora por si só. Então eu não sabia que não era, né? De fato, ele abusou de todos os sentidos, inclusive da minha vulnerabilidade e tal. Foi bem... Quantos anos você tinha? 14. Ah, tem que... Foi bem traumático, na verdade. Só que sem eu perceber de fato, sem eu entender de fato o que estava acontecendo. A ficha só caiu mesmo, exatamente, assim, quando eu tinha uns 30 anos. Eu acho que eu estava grávida da minha filha. E aí eu falando sobre ginecologistas, obstetras e tal. E aí alguém falou dele, eu falei, não. E aí veio como se fosse um filme do que tinha acontecido. E aí eu, me dei conta do que aconteceu. Já sabiam quem era esse cara? Comentando sobre algumas opções de médicos, enfim. E aí eu falei, não. Um canalha desse abraça a profissão mais, vamos dizer, sei lá, humanista. Um canalha, um cara desse. Criminoso, né? Canalha Criminoso, é pouco, é um criminoso. Presta atenção nesse recadinho que eu tenho para você. Imagina poder sentar para um bate-papo com quem conecta tendências, respira inovação e está sempre um passo à frente. Essa é a experiência que o podcast Com ou Sem Gelo traz toda semana com seu apresentador, Luiz Foguete. O convidado Mário Bortolotto deu o que falar, viu? Escritor, dramaturgo, ator, roteirista e empreendedor. O Mário falou sobre suas preferências na alta coquetelaria e diversos assuntos. Olha só como foi. Esse homem veio de Londrina
com bagagem na mão, com sonhos na cabeça, que é Mário Bortolotto. Eu já te vi atuando, dirigindo e já te vi escrevendo. Aonde você surfa a tua onda? Quantos textos teus você rasgou antes de chegar no final? É respeitável o teatro como entretenimento ou eu tenho que sair transformado, eu tenho que sair com algum insight de lá? Quem que é Mário Bortolotto? Tá ruim, tá bom, tem de tudo. Que frase que a gente usa no teatro em São Paulo, Teatro Brasil? Eu já apresentei para 2 pessoas e já apresentei para 1000, com toda entrega, com toda força. Sem dúvida nenhuma, entrevista histórica. Eu acho que quem tiver chance de curtir e aprender sobre teatro, na veia do que o teatro deveria ser, eu acho que é a grande chance de se divertir aqui. E aí, gostou? Então não perde tempo. O episódio completo já está disponível no YouTube da Rede TV. Toda quinta-feira, às 19 horas, tem convidado novo com ou sem gelo. Te espero lá. Outra. Tive que tomar remedinho, ir para psiquiatra, fui trabalhar porque uma coisa que não vai mexer no meu trabalho, estreiei meu primeiro solo nessa situação. Isso aí é minha separação. Separação. Acabou com a minha vida, a minha primeira separação. Foi muito dolorida. Dói até hoje em você? Não necessariamente, porque nós ficamos amigos, mas o que acontece é uma coisa simples. Você não está deixando de lado um marido, uma esposa, sei lá o quê, uma mulher. Você está deixando uma vida. Eu simplesmente, a minha imunidade caiu a um nível tal que eu não conseguia comer, não conseguia nada e tal. Arrumei uma polirradiculoneurite viral. Eu sou o único sobrevivente no mundo. Uau! Uma neuropatia que me inflamou todos os nervos motores, todos que passam pela coluna, e eu fiquei 3 anos para me recuperar. Caramba! Paralítico, tudo. Claro, o neurologista falando comigo, é porque você se separou. Meio psicossomático. Tudo. E agora não tem conversa. As pessoas, vou no psiquiatra porque psiquiatra é para quem está maluco. Não! Eu tive transtorno de ansiedade, fui para o psiquiatra e o cara me curou, eu estou bem. Sim, eu fiquei muito mal mesmo. Aí fica. E eu estava há 15 dias de estreia meu primeiro solo e eu estava muito mal. E eu falei, eu não vou conseguir trabalhar assim. E por mais devastada que eu tivesse, aí veio meu lado capricorniano e falei assim, no trabalho você não vai mexer? Não. Eu vou fazer meu trabalho e eu vou fazer bem feito. Claro. Só que para eu poder fazer bem feito meu trabalho, eu precisei de ajuda química. Foi o meu caso. Porque senão você não tem condições de estar num processo criativo, de estrear um solo. Você não tem. Meu pai tinha falecido menos de 4 meses antes, sabe? Deus. Eu estava numa situação... Foi terrível para mim, foi assim, devastador. E eu sofro até hoje, não é uma coisa que eu superei. Eu Gustavo, olha a sua responsabilidade. Presta atenção na sua responsabilidade, porque, de fato, eu passei pelo mesmo problema que a Mel passou, sendo homem. É uma coisa um pouco mais complexa, porque você não pode arriar. E eu, não, eu dou a volta, dá nada, é tudo igual, você deixa uma vida. E quem me consertou foi essa bonitinha que está casada comigo há 40 anos. Cuide dela. Isso é um conselho que eu estou te dando, Gustavo. Mas eu vou falar também não posso arredar, não. Não, né? Não podia arredar e tive que me consertar sozinha. Bom, também tem isso, né? Mas é isso, mas é complicado, mas eu não, por isso não deixou de ser sofrido até hoje, entendeu? Ela era capricorniana também. As capricornianas são terríveis. Meu, você tá vendo o que é esse programa? Uma troca de humanidades, sabe, o que tem de mais, sei lá, denso para ser indicado como melhor programa de televisão? É uma troca de informação, bate-papo de amigos ou de quem eu admiro. Porque quem eu não gosto, quem eu não admiro, não vai nunca sentar onde você está sentado. Eu fico muito feliz, fico muito honrada não, meu amor, de estar aqui nesse lugar, de estar sentada aqui. Imagina, a única minissérie que eu assisti na minha vida foi o que você fez, é que eu fiz. Que bom, foi, que bom. Né? Mas é isso, assim, acho que também tem uma coisa de
essa conexão e a conversa vai. Como você só traz aqui pessoas que você admira e que você gosta e que são seus amigos, a conversa flui de uma forma bacana e por isso que as pessoas gostam do seu programa. Troca de humanidade, é lógico. Amor meu, como é que eu faço para te agradecer? Eu que tenho que te agradecer. Quando é que você vai tomar um vinho comigo lá em casa? Então, Leva o Gustavo. eu puxo a falei, orelha dele. e eu falei agora, falou da casa dele, que ele gosta de fazer assim, e quando que você vai me convidar? Você está convidada. Quer ir amanhã? Amanhã eu tenho peça, mas a gente combina um outro dia de semana que eu não chegue tão tarde. Tá bom. Mas eu vou, sim, por favor, me convida, vai ser um prazer enorme. Obrigado, meu amor. Viu? Eu que agradeço, Amo viu? Você, A dele amo está aqui você. conversar com você, provar as comidinhas, o vinho, a água, tudo perfeito, tá? Amo Obrigada, você. também. Sucesso cada vez maior, meu amor. Pra você também, pra nós. E olha, você de casa, obrigado por ser a minha companhia certa. Semana que vem estamos de volta. Beijo, beijo, beijo. Até lá.